alguns, de apresentar algumas ideias, espero que não se aborreçam muito. Antes de mais, espero que também me entendam, falamos a mesma língua, mas temos sotaques muito diferentes. Eu entendo-nos perfeitamente, mas acho que às vezes perdemos uma ou outra palavra na comunicação, mas espero que me entendam. Para tentar ser breve, queria dizer antes de mais nada do quão reconhecido e muito feliz por estar aqui em Fortaleza, agradecer muito ao professor Luís Taura este convite muito simpático. Tenho que dizer que conheci o professor Luís Taura numa banca de uma tutela da Maria José Marques, em que fiz um trabalho com muito prazer com o professor Luís Botelho, ao qual agradeço toda a simpatia e o acolhimento que tivemos. E conheci o professor Luís Taura na qualificação e depois na banca final. E foi daí que me convidou, eu não sei exatamente porquê, a razão máxima, se pela simpatia, se teve alguma palavra que teve, depois podemos perguntar ao professor Luís Taura. Por isso, mais uma vez, a minha palavra de agradecimento ao professor Luís Taura, a todos, no nome do professor Luís, também ao Sidney, que me tem sido a minha companhia, o meu braço direito, à Maria José, que estive ontem com a Maria José e com o seu marido, e por isso eu acho que é melhor estar mesmo dar seguimento à palestra ou à comunicação. Eu espero, se entretanto sempre receptivo, que eu paro, não há problema nenhum, porque tenho que fazer uma explicação inicial. Estava a pensar fazer duas comunicações e tentei dividir essas duas ideias centrais por duas comunicações autónomas. Entretanto, e bem, acho que acabamos por decidir fazer apenas uma. E hoje estive a mudar um pouco a apresentação e a partir daí é provável que tenha um bocadinho de excesso de conhecimento, salvo seja, a mais. Mas logo veremos o que é que resulta. Ora, a minha ideia inicial é um pouco falar sobre as questões da formação docente e com isso resulta naquilo que nós chamamos de construção de conhecimento profissional, no fundo aquilo que é o aspecto central do ponto de vista da atividade do professor, como é que ele de alguma forma vai construindo desde o seu período de formação inicial e é introduzindo mais relativamente àquilo que são as suas ferramentas para desenvolver a sua atividade. Eu coloquei um subtítulo, uma visão integrada dos processos formativos e educativos e já vão perceber, pelo menos espero que sim, porque é que eu coloquei esse subtítulo. Uma primeira frase que tem uma pessoa que é comum às nossas leituras, certamente o professor António Sampaio de Nova, já em 2001, aqui também no Brasil, fez uma entrevista e diz qualquer coisa que me seduz relativamente àquilo que eu considero que a construção dos professores deve ter uma componente teórica muito forte, muito consistente, mas deve estar a construção da sua atividade profissional centrada naquilo que é o contexto da profissão, e esse contexto da profissão é a escola. E por isso, nem tanto de uma forma, nem tanto de outra, acho que isso leva a desvios e é importante que haja esse conhecimento desse balanço que é necessário fazer. Também tenho aqui algumas questões que eu certamente uma ou outra poderei tocar, mas passaremos adiante alguns dos aspectos. A minha ideia é, de facto, dar algumas pinceladas um pouco mais gerais relativamente a alguns dos aspectos que aqui estão. Tem a ver com o que é ser professor, qual é o contexto atual, porque é que falamos tanto hoje em dia do professor, o que é que se entende por conhecimento e competência, esta ideia da interação destes conceitos, que estão também desde algumas décadas presentes na formação dos professores e também na formação do conhecimento escolar. E nesse sentido, que perfil do aluno para um perfil do professor que nós queremos. Antes de pensar no perfil do professor, a minha ideia é que nós temos que ter presente o que é que queremos trabalhar com o aluno e nessa perspectiva a formação dos professores deve estar de acordo com alguns pressupostos que aqui vou tentar apresentar. Depois, um pouco mais direto ao nosso assunto, que é como se constrói o conhecimento profissional, e depois apresentarei, digamos, uma proposta daquilo que eu tenho vindo a trabalhar, um referencial da formação docente, conectado com um referencial, digamos, para uma formação do ponto de vista da construção do conhecimento escolar. E é nessa relação que eu considero que é significativa que devemos construir esta ideia da formação docente. Provavelmente não dará tempo, mas eu também trabalho muito e
ficam com esta ideia e é algo que trabalho e gosto muito, que é o papel do prático ou das práticas pedagógicas na formação docente, na formação inicial. A questão, vamos então, depois desta introdução um pouco mais alongada, então dizer-vos algumas ideias relativamente, do ponto de vista introdutório, o que é hoje ser professor e para quê. Claro que isto daria uma palestra inteira. Tenho na minha tese de doutoramento um artigo que fala sobre isso, e são cerca de 70 páginas, por isso teremos sempre muito para dizer sobre isto, mas as nossas representações são certamente diferentes das outras pessoas, e há também aqui perspectivas na visão do ponto de vista da literatura, digamos, perspectivas diferenciadas, desde uma ideia de uma pessoa que tem um determinado dom e que usa esse dom sem qualquer esforço, sem qualquer preparação, e um outro que tem uma perspectiva mais técnica, mais estruturada, mais organizada. E desse ponto de vista há aqui não só um perfil do professor, mas uma quantidade enorme de ideias que nós podemos trabalhar, e é nessas ideias que se podem trabalhar para chegarmos a algumas indicações sobre a formação dos professores. Uma autora que é portuguesa e que eu trabalho muito e que gosto é a professora Maria do Céu Roldão, provavelmente também já leram algumas ideias sobre ela. Nós poderíamos estar aqui a estendermos muito sobre esta questão, mas basicamente trouxe esta citação para referenciar a diferença que hoje em dia se vai construindo acerca do que é ser professor. Por um lado, uma estruturação um pouco dicotómica, mas que dá para perceber aquela ideia que as pessoas têm de senso comum, que o professor tem um conhecimento e de alguma forma professa esse conhecimento, dá a conhecer esse conhecimento que ele domina e que ele é, de alguma forma, direi dono, mas que é um conhecimento restrito à sua sabedoria e que, desse ponto de vista, pretende professar esse conhecimento. Hoje em dia, nesta visão que é, não direi que é dicotómica, mas apresenta aqui duas perspectivas bem diferenciadas. No outro extremo desta ideia, podemos ter então alguém que está preparado para fazer uma certa mediação entre o conhecimento que tem e aquilo que o outro espera conseguir. Nessa perspectiva, encontra todo um processo de potencializar, de mediar, fazer essa mediação para fazê-lo aprender, no sentido de conduzir essa pessoa a esse caminho e a completar esse caminho. São ideias muito iniciais e muito sucintas, porque não podemos, de facto, não fazer muito parte desta ideia, mas de qualquer maneira coloca-nos numa posição de perceber a complexidade que hoje em dia temos relativamente àquilo que é ser professor. E no contexto atual, social, cultural e económico, nós percebemos que, de facto, as mudanças vão mais ao encontro da segunda perspectiva do professor, porque, de facto, o conhecimento hoje é muito volátil, é um conhecimento que não é interno, é problemático, não é absoluto, e podemos estar aqui a catalogar, a adjetivar todo este processo que nos leva a essa efemeridade do próprio conhecimento, e nesse sentido nós sentimos mesmo de facto essa volatilidade do conhecimento, mas temos que nos agarrar a algo que nos dê essa segurança, e isto tem a ver com um processo de formação, para lá da formação inicial, um processo ao longo da vida, algo que remete para um conjunto de outros conhecimentos e de uma relação com um conjunto de conhecimentos que devem ser colocados ao serviço de um objetivo de funcionalidade, de transferência desse conhecimento, e que leva para estas ideias de aprender a conhecer, aprender a fazer, o aprender a viver juntos também é fundamental. Duas ideias rápidas sobre então esta perspectiva do que é o conhecimento, para chegarmos ao conhecimento profissional, e também, muito sucintamente, o conceito de competência, que nos leva, digamos, a perspectivar que não há uma dicotomia, mas há uma continuidade, e não há competência sem conhecimento. Esta é a perspectiva básica, simples e mais direta das relações entre conhecimento e competência. E, de facto, nós passamos numa realidade que é bastante mais, ou seria bastante mais organizada, mais estática, mais estável, para uma lógica de uma perspectiva complexa, holística, efêmera, conforme disse, também muito orientada para questões da moralidade, da espiritualidade, que está muito questionada, e isso traz-nos novos problemas e questões que apontam para uma perspectiva pós-positivista contemporânea, em que leva, conforme disse, a uma certa complexidade, uma certa dificuldade de estabelecer
princípios, ideias de base, mas que devem estar, do meu ponto de vista, de acordo com alguns destes vocábulos que aqui encontramos, de alguma abertura, de alguma flexibilidade, da necessidade de contextualizar, de percebermos os contextos onde as pessoas estão e perceber os seus projetos, não só profissionais, mas também pessoais, e como é que isso se relaciona entre esse conceito de uma vontade própria de um projeto pessoal com esse projeto profissional. E enquanto também no currículo, esta perspectiva de conhecimento abrangente que se deve trabalhar não só do ponto de vista curricular, do ponto de vista escolar, de uma forma integrada, mas na perspectiva de um currículo formativo para as crianças, para os jovens, e que isso deve encontrar também uma lógica plasmada da mesma forma na perspectiva dos currículos de formação dos professores. Nessa perspectiva, a competência traz-nos a possibilidade para enfrentar esta realidade de mobilizar estes conhecimentos no sentido de agir, de reagir, de mobilizar e combinar estes diferentes conceitos, estes diferentes conteúdos curriculares, que podemos chamar de conceitos, factos, procedimentos e atitudes. É uma designação já antiga que César Polo, da Universidade de Barcelona, António Zabala, salvo eu, posso estar enganado, mas numa reforma já de 89 em Espanha, instituíram esta ideia dos conteúdos do currículo como conteúdos do ponto de vista conceptual, factual, procedimental e atitudinal, e que os mesmos, do ponto de vista teórico conceptual, são verbalizados e sistematizados, mas que devem ser trabalhados numa perspectiva integrada do ponto de vista curricular. Isso leva-nos mais uma vez a esta perspectiva de que o conhecimento científico é fundamental, mas tem um novo desígnio no sentido da sua capacidade de mobilização e de dar uma funcionalidade e dar-lhe um sentido que nos remete para a resolução de problemas através das múltiplas formas que nós podemos utilizar esse conhecimento. E para terminar esta breve introdução, então a relação desta abordagem de um processo educativo, de um processo formativo por competências, remete para a ideia de que nós temos que ter uma formação, que é um conceito que já está consignado há muito tempo, uma ideia de uma cidadania ao longo da vida, em que se realçam dois conceitos fundamentais de que o conhecimento importa na perspectiva de nos tornar, seres ativos num determinado contexto, numa determinada sociedade, num determinado interesse profissional onde nós estaremos inseridos. E esta ideia de Pierre Benoit, também certamente um autor muito conhecido, é que nos fala de uma formação ao mesmo tempo que deve ser teórica, mas também prática, que permita a mobilização nas situações reais da vida, na escola ou fora dela, e na formação de pessoas, certamente, desde a infância e ao longo de todos os ciclos. A questão que eu, se alguma vez quero responder, mas sobretudo quero contribuir é esta: como reforçar uma certa congruência teórico-prática, indo, por um lado, aquilo que é o que nós queremos da escola e da formação das crianças, dos jovens, e por isso que educação, que currículo e que aprendizagem, e nessa perspectiva nós temos estes vetores que nos orientam que professores é que nós queremos para conseguir, de facto, atingir estes desígnios do ponto de vista da formação escolar. E por isso é que faço esta perspectiva deste modelo formativo que está ao serviço do modelo educativo, que deve ser esse que nos deve orientar. E trago uma ideia que sei que não estava citada, mas está aqui, do professor Carlos Marcelo Garcia, que nos fala na perspectiva do isomorfismo pedagógico e curricular. Basicamente, isso em ler é a perspectiva de que, de facto, nós, se queremos trabalhar na perspectiva de formar crianças que tenham uma visão de investigação, de perceber que têm que criar hábitos de autonomia, de respeito, de solidariedade, de mobilização dos conhecimentos, de resolução de problemas, não há ou pelo menos torna-se mais viável, do meu ponto de vista, e numa perspectiva correta, a formação de professores tem que então sair desse conforto da cátedra e utilizar, por similitude, por isomorfismo pedagógico, os mesmos procedimentos que possam servir também aos professores como exemplo, como modelo para serem trabalhados com as crianças. E esse modelo de formação de professores deve ser orientado por esse isomorfismo, pelas competências, pelos conhecimentos que nós queremos trabalhar com as crianças. Nessa perspectiva, o que trago aqui então, e este avanço rapidamente, é então perceber que temos que ponderar que currículo ou que modelo de formação de educação de ordem que nós queremos para a nossa sociedade
E nessa perspectiva temos que pensar no modelo ou na formação ou que currículo que nós queremos então ter para dar asa ou para dar respostas na melhor hipótese que permita trabalhar e chegarmos a esse modelo educativo. Ora, um dos aspectos que tem sido muito discutidos, e vou fazê-lo aqui rapidamente, é falarmos de indicadores da qualidade da educação e da qualidade da formação. Eu não gosto muito de apresentar estas ideias, mas tentá-las um pouco mais sintéticas relativamente àquilo que é que nós queremos da educação. E há muitos autores que nos falam sobre algumas das funções, algumas das ideias de que é que basicamente a educação pode ou deve trabalhar. E aqui sigo foi a minha orientadora de doutoramento, a professora Luísa Alonso, que entretanto está apresentada, mas trabalhou durante anos na Universidade de Minho, embora tenha ascendência, seja espanhola. Nós sempre nos demos bem, apesar da história dizer o contrário. E de facto tem aqui a identificação de 3 funções essenciais. Uma função personalizadora, no sentido de conhecer-se a si mesmo como pessoa. Uma função académica e cultural, no sentido de olhar para a realidade cultural, física e social. E uma função social, na perspectiva de que esse conhecimento e conhecimento da realidade, da cultura, vai nos ajudar a crescer como pessoas e a integrar-nos socialmente de forma crítica e colaborativa na ideia, nas comunidades sociais onde nós pertencemos. Mais uma vez, nesta lógica de que isto são, digamos, ponderações teóricas que devem ser consideradas de uma forma integrada quando trabalhamos do ponto de vista curricular. Eu vou lançar depois posso ceder à apresentação, mas no fundo aqui especificava um pouco o que é que entendemos então por uma qualidade da educação, e neste caso, em Portugal, nós falamos de uma educação básica dos 0 aos 12 anos, por uma questão da formação de professores e pela evolução histórica também no nosso sentido da escolaridade. Não é exatamente a mesma no Brasil, mas de qualquer forma, a ideia aqui que interessa é que esta educação básica deve permitir uma máxima integração social e uma realização pessoal em 2 vertentes, uma dimensão vertical, em que, do ponto de vista já Brunner e outros autores me falavam de um currículo em espiral, em que os conhecimentos devem se assentar, digamos, numa lógica de espiral do mais próximo para o mais longínquo, do mais concreto para o mais abstrato, e numa perspectiva de dimensão horizontal da tal ideia da integração dos conhecimentos, do conhecimento da realidade. E nessa perspectiva, apresento aqui uma ideia a partir de algumas considerações que não posso, é óbvio, apresentá-las todas, mas de uma matriz que nos pode orientar acerca do que é que nós queremos formar junto das crianças, qual é a nossa matriz, a nossa orientação. Nós temos que ter um projeto educativo integrado, que nós chamamos assim em Portugal, aqui pode ser o tal o vosso PPP, o vosso projeto político-pedagógico, em que, neste caso, faço a utilização de um documento da OCDE que fala na seleção de competências, em que estruturam em 3 competências que apontam para construir e utilizar saberes de forma integrada, interagir em grupos heterogéneos e agir de forma autónoma. Esse papel, esse texto da OCDE, que se chama DSEC, Definition Selection of Competence, depois desenvolve um conjunto de ideias acerca de cada uma destas ideias centrais, mas isto foi adaptado pela própria professora Luísa Alonso, eu também trabalhei com ela nesta perspectiva, pegando aqui nos saberes básicos da estruturação de um currículo em torno desta ideia de integração a partir desse projeto e destas competências centrais. Isto, digamos, desde tenra idade até às idades mais avançadas, num processo gradativo, num processo de construção, de reconstrução desse conhecimento e da utilização desses conhecimentos para a resolução de problemas. Este será a nossa orientação do ponto de vista do conhecimento e do modelo escolar. Este esquema é um esquema que deu algum gosto construir, porque no fundo remete para a ideia da reconstrução de conhecimento escolar, em que nós partimos da realidade da nossa cultura, dos problemas e de questões. Nós temos o conhecimento estruturado por disciplinas, o conhecimento científico, que, de acordo com esta designação que já apresentei dos conteúdos curriculares, conceptuais, procedimentais e atitudinais, que é o conhecimento escolar, e a partir de um conhecimento do dia-a-dia, do conhecimento cotidiano, a partir de uma lógica de sistematização dos processos de reconstrução e ampliação dos conhecimentos, nós passamos de um conhecimento cotidiano para um conhecimento mais elaborado e mais estruturado a partir da escola, a partir da sistematização destes conhecimentos.
e chegamos então à construção de conhecimento por parte da criança e não numa perspectiva de transmissão, que há pouco falei sobre o professor, mas numa perspectiva de se tornar, digamos, uma pessoa capaz de criar as condições de mediar e de tornar capaz de levar as pessoas numa perspectiva ativa, construtiva, de se apropriar desses conhecimentos, dessa realidade, de uma forma mais estruturada, mais organizada, cientificamente mais correta. E temos aqui o ciclo fechado, desde a cultura, passando pela escola, de um conhecimento prévio e inicial para um conhecimento mais estruturado e mais elaborado. Vou passar à frente, porque esta, no fundo, é uma sistematização desta ideia de uma visão integrada do conhecimento escolar, que nos remete para uma organização de currículo, do processo de formação, em torno de situações, em torno de problemas, de projetos, de experiências, de aprendizagem, que é um termo também que gosto, nesta perspectiva das crianças terem uma voz ativa de desenvolver um conjunto de experiências que nos remetem para um conjunto de trabalho e um conjunto articulado desses diferentes conhecimentos. Esta é uma especificação própria da realidade portuguesa, trouxe apenas aqui para perceber que nós, depois, do ponto de vista curricular, do ponto de vista político, temos que estruturar um conjunto de documentos que orientem a atividade profissional dos professores. Este é o exemplo português, há outros documentos, mas é um documento máximo que se chama o Perfil dos Alunos à Saída da Escola Obrigatória, que apresenta um conjunto de escritores e competências a desenvolver. Há depois outros que apontam para um conjunto de aprendizagens essenciais, etc. O mesmo haverá certamente em relação à realidade brasileira, de estruturação desses conhecimentos curriculares, desses princípios educativos, que devem estar estabelecidos numa ordem, numa lógica que podemos trabalhar na nossa realidade social e política. E desse ponto de vista, é este o documento que nós temos e que eu trago aqui em forma de esquema, onde de facto tem os princípios, as tais áreas de competência e os valores que orientam todo o trabalho dos professores. É apenas um documento e, como tal, esse documento deve servir de orientação para essa tal prática do professor para trabalharmos o tal projeto educativo. Agora, esta foi a visão, relativamente, muito sucinta, mas possível, relativamente àquilo que é a qualidade da educação. E então, para atingirmos essa qualidade, o que é que nós entendemos pela qualidade da formação de professores? O que é que nós podemos, digamos, referenciar? Estava a ver que não mexido aqui, se tinha feito alguma coisa. Ora, muito sucintamente, a qualidade da formação tem a ver com nós estabelecermos um plano da formação onde entram várias componentes dessa formação. Grosso modo, são idênticas para contextos políticos e educativos diferenciados. Mas elas andam em torno, basicamente, daquilo que nós chamamos, e aqui estão por siglas, uma formação cultural, social e ética, uma formação educacional geral, uma formação na área da docência, também as didáticas específicas e formação em metodologias de investigação. Isto lá está a questão do prático ou a questão da iniciação à prática profissional ou da prática pedagógica. E é a forma como nós conseguimos interrelacionar isto numa proposta curricular, nós podemos, de facto, chegar à formação destes professores capazes de levar ao desempenho e ao desenvolvimento da educação de qualidade que eu trouxe aqui. No fundo, aquilo que eu acabei de dizer, em Portugal está estabelecido num regime jurídico sobre a formação de professores nestas linhas de formação, e uma delas é, entretanto, a questão da formação de metodologias de investigação, que eu considero fundamental, que no regime atual português está desconsiderado, não está tão trabalhado quanto deveria ser no meu entendimento. Com isto, nós conseguimos construir também, agora não uma matriz relativamente ao aluno que nós queremos formar, mas em relação ao professor com o qual nós queremos trabalhar. E, mais uma vez, nós temos aqui, então, três competências essenciais que nos apontam para estes tais elementos que constituem um plano curricular da formação de professores. Tem a ver com a formação na área da docência, tem a ver com a formação educacional geral, tem a ver com as didáticas específicas. Depois, num esquema que aqui apresento, que é da minha autoria em conjunto com a professora Luísa Alonso, em trabalhos que nós fazíamos, nós entendemos que as metodologias de investigação devem ser transversais e que devem ser acompanhadas da formação numa perspectiva de formação cultural, social e ética, a trabalhar de forma transversal. E isto deve ser feito em contextos, digamos assim, daquilo que nós consideramos através desse tal projeto formativo integrado, o tal PPP, numa lógica de que este trabalho deve estar sempre no vai-e-vem contínuo com a iniciação à prática profissional, ou seja, com as práticas pedagógicas. Aqui está uma designação que é própria do sistema educativo português, que são as práticas de ensino supervisionado, que
remonta para a ideia dos estágios. Isto deve ser feito com referenciais próprios ligados às questões da inovação e da mudança e daquilo que nós chamamos com a interação com determinados contextos onde nós fazemos essa formação, tanto das crianças como do professor. Isto é em torno de alguns conceitos-chave também que nos orientam, que têm a ver com a questão da investigação, da reflexão e da colaboração, que definem também um determinado perfil de aluno e determinado perfil de professor que nós queremos formar. Mais uma vez, numa perspectiva de construção gradativa ao longo do tempo e que esses conhecimentos se interinfluenciam e se interrelacionam numa lógica de uma formação integrada. Chegando a este ponto em que nós falamos numa formação, numa questão de um modelo formativo e numa questão de um modelo educativo e das suas relações, nós chegamos então a tentar definir o que é que entendemos por construção do conhecimento profissional. O que é isso então do conhecimento profissional? Num texto também que eu tenho, como estou a dizer, nós chamamos ao conhecimento profissional algo, leituras feitas em várias referências biográficas, um processo que é dinâmico, que é dialético, que é flexível, entre aquilo que nós chamamos em três vertentes essenciais, entre aquilo que nós chamamos os conhecimentos académicos e culturais, aquilo que são as nossas crenças, as nossas ideologias, as nossas posturas, as nossas percepções, aquilo que são as nossas concepções e representações acerca da realidade, do que é ser aluno, do que é ser professor, e remete também para a nossa prática profissional, o nosso conhecimento experiencial que temos acerca do que está em causa. Isto pode ser representado nesta perspectiva de um conceito que já vou mostrar em termos de esquema, mas que tem a ver com uma frase de Zeno que é muito significativa para mim, que é a ideia da interação continuada entre as experiências e o significado acaba por ser fundamental para dar coerência àquilo que é as propostas curriculares. Isto vale tanto para a formação do ponto de vista educativo, como também para um currículo formativo dos professores. Isto remete para um esquema que também está publicado e que remete para esta ideia então, do conhecimento profissional, que é de facto complexo, que é prático, que é abrangente, que é dinâmico, que é contextualizado, e isto nos tais três elementos que há pouco chamei a atenção naquela frase, em que aponta para um conhecimento académico que é fundamental, que é necessário, que deve estar sistematizado, mas que ele não é puro na perspectiva de que não tem influência das próprias pessoas, dos próprios contextos que fazem esse conhecimento. E nesta perspectiva, tudo que é a construção do conhecimento profissional não está, digamos, está sujeito, melhor dito, a qualquer processo, a todos os processos que remetem para a nossa experiência, para a nossa capacidade de absorção desse conhecimento e de interiorização desse conhecimento, mas a partir daquilo que nós somos, que são as nossas crenças, que são as nossas ideologias e que é também o nosso trajeto do ponto de vista experiencial. Isto também, através dos tais que tenho mantido transversais, estes conceitos ao nível de uma determinada postura reflexiva do ponto de vista da interação, do ponto de vista dos processos de construção de comunidades de aprendizagem através dos conceitos de investigação acessível. E isto, mais uma vez, numa lógica de que nós estamos em contextos organizacionais que potencializam ou não os projetos educativos e os projetos formativos, com uma lógica de organização curricular que vai permitir, de facto, a organização desse currículo educativo ou desse currículo formativo. E por isso nós podemos dizer que a construção de conhecimento é valorizada ou pode não ser valorizada em função de alguns aspectos. E eu chamo a atenção aqui a três aspectos, essencialmente. A questão da precariedade da relação direta do conhecimento com a ação, nem sempre está trabalhada fortemente esta ideia de que deve haver uma correlação forte entre a utilização de conhecimento num contexto de intervenção, de uma ação que nós queremos exercer, e não apenas ter um conhecimento sem essa capacidade de intervenção. Algo também que acontece, sobretudo nos processos de indução, daquilo que tem a ver com o início da carreira, que são os processos de socialização. Desculpa. Obrigado. E esse peso que existe, de facto, em termos de socialização na construção do conhecimento profissional. Pode ser um conhecimento mais, digamos, um peso de socialização
que as pessoas conseguem, de alguma maneira, ultrapassar esse peso dos contextos escolares e conseguem inovar e conseguem levar novas ideias para esse contexto, ou, em função desse peso, acabam por adotar práticas mais, digamos, de repetição, de algum status quo nesses contextos sociais. E um último aspecto tem a ver com a qualidade desses contextos também para a valorização desse conhecimento. Gostando, pessoal, o que eu achando? Eles estão sem escape, vendo aqui você. Estão a ouvir bem agora, sim? Ok. Muito bem, eu vou então já tentar puxar um bocadinho relativamente a esta ideia da construção de conhecimento profissional. Nós sabemos, e é da literatura, não vou perder aqui tempo, de facto, o conhecimento profissional do professor é algo bastante abrangente e complexo e que a formação deve garantir essa formação, e nós sabemos que tem a ver com o conhecimento de conteúdo, e aqui podemos invocar Schumann, como toda a gente sabe, o conhecimento propriamente dito, ou o conhecimento de dados, digamos, são aspectos que nós já sabemos, mas que é sempre bom pôr em causa, voltar a relembrar, porque o conhecimento profissional é um conhecimento de facto complexo e que obriga a uma estruturação do ponto de vista do trabalho, que nos leva a ter um conhecimento não só do ponto de vista do desenvolvimento do conteúdo científico, mas também de si próprio, do conhecimento pedagógico, didático, do próprio currículo, do conhecimento do contexto, também para as questões da sociologia, do conhecimento da psicologia, do desenvolvimento da criança, etc, etc. E por isso eu vou adiantar em relação a estas ideias, porque acho que já todos conhecemos isto, é apenas uma sistematização para não se esquecer que isto é fundamental no processo de formação. E então dizer que há duas ou três ideias, e termino com isto, da criação de contextos formativos coerentes. Nós temos que ter atenção que o modelo integrado, aquilo que eu proponho, vou tentar mostrar, remete para uma ideia de que nós devemos tentar fazer uma construção articulada do contexto, entre os contextos formativos que permitam de alguma maneira atribuir significado, que no fundo é compreender, relacionar, mobilizar, agir, aquilo que é uma perspectiva pessoal e profissional acerca das nossas experiências que nós temos no nosso dia-a-dia e que são proporcionadas também pelo currículo de formação. Nessa perspectiva, um currículo de formação deve ter, para se ter coerente, deve ter alguma palavra e deve ter um trabalho específico em muitas áreas. E eu apenas aqui sublinho do ponto de vista de uma letra maiúscula para perceber. Nós temos que ter um currículo de formação construído através de um referencial. Nós temos que ter práticas pedagógicas que estejam inseridas nessa ideia de um currículo de formação. Nós temos que ter uma ideia de como fazer a supervisão para trabalhar esses conhecimentos junto dos formandos. Nós temos que ter também práticas de formação que levem à construção de conhecimento contextualizadas, a partir de processos de investigação, a partir de processos de relação com as comunidades, na perspectiva de um conhecimento através de comunidades de aprendizagem. Nós temos também que, para evoluir a escola e os processos formativos e os processos educativos, temos também que ter processos de apoio, de inovação, de financiamento relativamente a práticas de inovação nos contextos escolares. E, por fim, também deve ser feito algum tipo de trabalho de interação com a perspectiva daquilo que são o papel dos professores, dos novos professores nos contextos. Aquilo que vocês chamam no Brasil de egressos, ou seja, aqueles que estão a iniciar a sua atividade profissional. Por último, e para terminar, apresento então dois esquemas que remetem para a ideia de por um lado, a formação de professores, com um referencial, que construí também juntamente com o professor Luís Alonso, de um conjunto de competências que é o referencial de formação de pessoas que eu proponho, não é? Que aponta para três ideias centrais, que estão a aparecer, que têm a ver com competências curriculares pedagógicas, com competências de investigação-ação e, do outro lado, competências pessoais e relacionais. Tudo isto na base de competências de interação com a comunidade. Isto deve ser feito progressivamente num contexto de participação e colaboração ao longo da formação, a partir de uma ideia de um currículo integrado, que eu tentei
muito sucintamente trabalhar também aqui, e a partir da ideia do que é que nós entendemos pela construção do conhecimento, neste caso do conhecimento profissional, se falarmos de um projeto, de um modelo de formação de professores, sem esquecer que o professor é uma pessoa e tem que interagir com o seu processo pessoal de formar-se, de pessoa, de se tornar útil, de se tornar uma pessoa integrada num determinado contexto. Isto numa perspectiva do paradigma de um modelo de formação em que a formação inicial é fundamental, mas não termina, mas numa formação ao longo da vida. Este é um referencial que já construído há algum tempo, que propomos com uma ideia de mobilização, digamos, de um conjunto de competências necessárias para a construção do conhecimento profissional através de um modelo curricular para a formação de professores. E como é que pode ser esse modelo? É isso que eu apresento num esquema a seguir, da necessidade de surgir um projeto integrado de formação à luz do tal perfil que eu apresentei, que leva-nos à ideia de um modelo de formação, mas à luz também de referenciais para aquilo que nós temos da formação da educação, que é que não esquecer que temos sempre essa ideia. Então, qual é o modelo que durante anos também trabalhei na nossa formação na Universidade de Minho, agora não estou tanto responsável por essa perspectiva, mas este modelo escrevi junto com a professora Luísa Alonso, num texto que depois posso partilhar, em que nós partimos então deste referencial da formação, que há pouco apresentei, que deve estar na base da construção do conhecimento. No centro deve estar esta relação teoria-prática, a relação do contexto académico com o contexto da profissão, que são as escolas, e da relação daqui que Zais nascemos no terceiro espaço, que certamente já ouviram falar neste construto, em que trabalhamos a partir de conceitos que nos levam para esta perspectiva de uma prática reflexiva, significativa, globalizante, com contextos de ideias de colaboração, de investigação, em que, por um lado, temos, para dar consistência a estes processos, as diferentes áreas disciplinares e os tais contextos profissionais, e isto resulta numa praxis que nós queremos desenvolver tanto no modelo da formação de professores, mas que esse modelo transporta uma ideia de modelo de educação para os contextos educativos. E é nesta perspectiva que, digamos, trabalho, ou pelo menos tento desenvolver a ideia da construção de conhecimento a partir de perspectivas bem estruturadas acerca de como desenvolver o conhecimento profissional num modelo de formação de professores, mas tendo por base uma ideia de que educação, que formação nós queremos para a educação. Mesmo para terminarmos, abusando um bocadinho da paciência do professor Luís e vossa, só dar um exemplo diferente de todos os outros que nós podemos fazer aqui. Normalmente falamos dos saberes de Tardif, ou falamos dos conhecimentos de Pernoud, ou outros referenciais. Provavelmente, espero que seja novidade e vos faça sentido, e depois podem procurar no texto. Quando estava a fazer o meu doutoramento, encontrei um texto de Escoder, numas idas a Santiago, em que comprei um livro e encontrei dois textos que agora me têm orientado muito o meu trabalho. E o Escoder construiu um referencial de competências em que fala de conhecimentos de base, fala de capacidades de aplicação do conhecimento e numa outra competência geral de responsabilidade profissional, através de determinadas práticas que devemos ter. Claro que eu não vou explicá-las aqui detalhadamente, apenas para ter uma percepção desta ideia que o Escoder nos traz. E a grande vantagem, aquilo que eu achei mais interessante neste modelo, é o facto para que é que ele nos serve. E então o autor referencia aqui uma ideia de que parte do imperativo de proporcionar a todas as crianças uma boa educação. Foi a primeira ideia inicial que eu aqui trouxe na minha apresentação. E que isso deve definir aquilo que ele chama, entre comillas, um bom professor, entre aspas. E há 3 ou 4 ideias centrais que eu acho que apelam mesmo às questões emocionais e sentimentais que devem estar associadas à formação de professores. E uma delas é a ideia de acreditar, que é a ideia da fé. E ele remete isso para certos valores, crenças e compromissos sociais e morais de educação, que identifica com o tal termo fé, do acreditar, do que se está a fazer. E também no sentido de uma certa esperança de que as coisas podem ser melhores e que os tempos que vêm podem, de facto, melhorar. E isso tem uma perspectiva de projetar o futuro, de dar esperança àquilo que nós queremos, através das nossas práticas. Um terceiro elemento que o autor traz tem a ver com a ideia dos afetos, do amor, que deve estar associado
há um conjunto de visões, de atitudes e práticas necessárias para estabelecer relações baseadas no respeito, no cuidado e na responsabilidade. E por último, a ideia da colaboração e da participação, uma consciência do valor e da importância de trabalhar com os outros. Resumindo, e prometo que é a última ideia, resumindo neste esquema em que o autor referencia então que é um referencial para articular as competências profissionais dos professores a partir do tal imperativo de proporcionar a todos os alunos uma boa educação. E essa boa educação parte nestes 4 eixos que nós podemos ter aqui. Na parte superior, a figura faz referência explícita a certos valores e crenças dos professores. Lembra-se que para a construção do conhecimento profissional nós temos que partir de pressupostos do conhecimento científico, mas também das nossas experiências e das nossas crenças. Na frase ao lado direito vosso, que fala na ética profissional, a dimensão ética profissional no sentido de englobar todas as outras dimensões, sendo que aqui refere-se à procura e à preparação de uma melhor prestação possível, do ponto de vista do nosso desempenho profissional. Na base da figura surge a ideia da ética de uma relação educativa baseada no respeito, no cuidado, na responsabilidade, nas tais palavras do amor, que aponta para conteúdos de caráter pessoal e social. E por último, do lado esquerdo, nós temos aqui a questão da ética comunitária. Propõe uma ética comunitária e democrática para o trabalho com os colegas, na escola, com as famílias e com a comunidade. Eu acho que, de facto, podemos terminar com este esquema, esta ideia de que o autor nos apresenta um conjunto de competências, mas com o propósito de formar e conseguirmos um professor capaz de a todos chegar a uma boa educação com estes pressupostos, julgo que é uma ideia que pode ficar na perspectiva da construção deste conhecimento de acordo com estes princípios. E é isto, e muito mais provavelmente teria para vos dizer, mas acho que pode estar no limite do vosso tempo de concentração e também do meu tempo de concepção e de elaboração de algumas ideias. E nesse sentido, acho que terminaria aqui, mesmo só referindo aqui, passando à frente, um lema que me tem acompanhado muito, que é este, ou pelo menos tento, e que deve servir também para a formação dos professores, como também para toda a nossa relação com as pessoas, no contexto escolar, no contexto formativo, da ideia da colaboração, da investigação, da reflexão como comunidades que podem sustentar e alimentar a mudança. E o professor Luís Tábua vai me perdoar, mas na altura da banca, ou com a Maria José, fez-me chegar a Maria José um livrinho muito pequenino que eu tenho comigo e que tenho um livro pausadamente e devagarinho, e que encontrei esta estrofe ou esta quadra, não sei como se chama, e que pareceu muito interessante e que traduz muito também naquilo que eu gosto. Muito obrigado pela vossa atenção.